Dr. Mário Bonciani, o professor não veio para a mesa, por quê, Dr. Mário? É chique? Ah, são gêmeos, é. Então, quebrando o protocolo, Dr. Mário Bonciani acaba de saber que vai ser avô de gêmeos, um casal. Tem mais uma. Por uma falha do nosso protocolo aqui, Dr. Paulo Ribeiro, o senhor podia subir com uma cadeira junto? Não. A eleição do Conselho Fiscal é junto com a eleição da diretoria. Simplesmente não vai fazer parte da chapa da diretoria. Ele vai ser indicação, pessoas que vão se manifestar, que vão se candidatar, e essas pessoas serão votadas. É como a maioria das sociedades fazem. Só para eu dar um esclarecimento, então, vamos lá. Vamos deixar bem claro, enquanto o Aurelino vai procurar como... Só um pouquinho. O Aurelino vai procurar como que está detalhado no estatuto a questão da mudança. E aí a gente pode, então, explicar o seguinte: a questão dos 3 pontos reeleição, que foi um compromisso que nós trouxemos desde o início dessa gestão, e mesmo naquela época foi discutido, foi debatido e foi colocado sob consulta. O segundo ponto, que eu acho que é importante, é justamente a possibilidade de votação à distância, como é hoje em qualquer organismo, né? A ICO, mas mesmo nós nos conselhos nossos regional de medicina, né? Então, é importante, não é para a eleição das pessoas. A importância da votação à distância, ela é importante para as mudanças de estatuto que precisar ser feito no futuro. Ok? Então, o que a gente entendeu, até para não ficar muito... Como vieram muitas propostas de detalhes, tal, nós achamos por bem, primeiro, fazer as mudanças estruturais, que é não reeleição para presidente e a mudança de votação à distância. A nova diretoria vai ter muitas coisas que foram recolhidas dessa consulta e vai fazer depois as consultas individuais, as consultas à distância. Isso tem que ser regulamentado depois e vai criar um grupo para regulamentar como que vai ser feito o processo. A questão do Conselho Fiscal, semelhante, pessoal, ao que é nos conselhos, semelhante que é, por exemplo, com o que é na Unimed, em qualquer lugar, o que pode, e que também deve ser regulamentado depois. Vamos ter 3 anos para regulamentar isso, né? Vai ser feito o seguinte: a chapa é a de diretoria, e para o Conselho Fiscal abre-se no mesmo período inscrições para candidatos. Quem quiser se candidatar, qualquer sócio adimplente é candidato a Conselho Fiscal. E aí se faz a consulta de votação, os 3 ou os 6 mais votados seriam o Conselho Fiscal. Então, nós entendemos que não é justo, né, para o associado eu indicar quem vai me fiscalizar. Né? Eu acho que nós temos que dar esta liberdade. A democracia exige o controle social. E o controle social é representantes dos associados. Zoé, olha, eu retiro o que eu falei, porque nós lemos aqui no Estatuto, parece que é mesmo isso que vocês falaram, então o velhinho aqui se atrapalhou. Então, pronto.
O professor Jorge já encontrou e disse que que está correto. Zurrero. Só voltando ainda na questão do Conselho Fiscal. Acaso não hajam pessoas que queiram se candidatar, aí o presidente escolhe. Convoca-se nova eleição de 60. Isso aí tem que ser regulamentado. Porque hoje nas federações é assim, né? Se acaso não haja candidato, o presidente indica quem serão as pessoas. Paulo, é isso que eu falei. Esses detalhes, não podemos ficar discutindo aqui, porque é muito detalhe. Isso é o regimento interno que a próxima diretoria discute, monta e está aqui. Aqui, inclusive, no nosso, tem 2 regimentos internos já, dentro do mesmo estatuto. Tudo bem, então isso não está definido. Só para um esclarecimento, desculpe, Paulo. Veja, só para a gente entender como que funciona a estrutura na ANANT, o órgão máximo da ANANT é a Assembleia Geral, correto? E, então, a Assembleia Geral, quando você tiver votação, que você vai convocar, ela é permanente, praticamente, porque pode ser consultada a qualquer momento. No segundo momento, a diretoria, e qualquer mudança, e qualquer alteração no regimento, qualquer coisa, nós temos o Conselho Deliberativo, que é composto pelas federadas. Então, a diretoria prepara a minuta, a proposta do Conselho, e aí submete, a proposta do regimento, e submete ao Conselho depois para ser aprovado. Por isso que o Conselho tem que se reunir periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Então, no caso, geralmente, desculpe, Aurelino, só para... no caso... tem várias coisas que você pode adaptar. Tem determinadas coisas de federações que é indicado, mas tem outras normas, inclusive na própria CIPA, por exemplo, é diferente. Não teve candidato, se dá mais um tempo para ter candidato. Então, pode-se depois pensar, olha, vamos fazer. Poxa, eu acho o seguinte, com 3.000 associados, se não acharem importante ter um conselho fiscal e se candidatar, olha, pode dizer o seguinte, se não tiver, eu me comprometo que desta mesa aqui, enquanto nós estivermos vivos, nós tiramos 3 para nos candidatar como conselheiro fiscal. Ué, será que vocês não se candidatam? Não é possível, né? Então, veja, repetindo novamente, insistindo, o objetivo de ter a desvinculação do Conselho Fiscal da diretoria, da chapa da diretoria, é uma isenção maior. Eu acho que só vai trazer benefício, e é o que hoje as entidades, as sociedades estão mudando, alterando, para compor melhor essa isenção. Existem outras alternativas, outras propostas, mas a gente acha que fazer outra eleição para o Conselho, numa sociedade como nós, que temos dificuldade, agora com o voto, se for aprovado, com o voto à distância, facilita. Mas isso pode mudar mais tarde, pode mudar. O que a gente está propondo agora, nessa situação, dentro das propostas que vieram e dentro daquilo que foi compilado, a proposta nossa é essa, que desvincular a eleição do Conselho Fiscal da chapa da diretoria, mas são eleitos os mesmos 3 membros titulares, os 3 membros suplentes, e na mesma proporção que existe hoje da chapa vinculada. Ok? E depois será julgado como será feito esse processo, se essas pessoas... se não houver candidatos, como é que vai funcionar depois? Sim, aí é o regimento interno que define os detalhes. Ok. A forma de votação, inclusive a própria votação à distância, também vai ter que ser regulamentada pelo regimento interno. Não existe uma maneira de você dizer agora, vamos fazer... Não, seria uma irresponsabilidade da nossa parte sugerir votação à distância no meio eleitoral eletrônico. Podemos comprometer a associação. Não existe isso. Existem outros meios, sim, os nossos conselhos fazem isso,
né? Existem outras formas, quem sabe até lá já existe, você possa votar no teu computador mesmo. Com certeza isso a modernidade vem. Então, eu acho que é muito fácil. Mas isso não só coloca a proposta da voto à distância. O regimento interno é que vai determinar como vai ser isso. Desculpa, Aurelino, só porque eu vou tentar colaborar aqui um pouquinho, que o Paulo fez uma pergunta que eu acho que talvez não tenha ficado tão clara na proposta, né? Sem querer antecipar voto, né? Mas essa proposta ela foi realmente bastante discutida na diretoria, e o ponto de partida é o potencial conflito de interesse, porque o Conselho fiscaliza as contas da ANANT. Se o Conselho vem vinculado à chapa que é formada pela presidência, a gente não está dizendo que a coisa vai sair errada, mas existe um conflito de interesse que é inerente. Então, a dissociação da eleição torna o processo mais transparente, mais correto, mais idôneo. Não é que ele não seja idôneo hoje, mas garante a idoneidade de forma transparente. Eu acho que é isso. Então, eu gostaria de colocar em votação, se vocês aprovam, para que a gente possa, naturalmente, dar o seguimento à nossa Assembleia com relação à segunda pauta. Alguém? Ok. Isso. Então, é importante isso, que vocês, eu insisto que isso tudo que está sendo discutido aqui está sendo filmado, está sendo passado, né, vai ficar registrado, e as explicações com relação a esses itens, elas, acredito que foram sanadas. Existem, como eu disse, algumas pequenas alterações em outros detalhes, mas isso não muda estruturalmente absolutamente nada. Então, passando para a segunda fase, né, a segunda pauta da nossa reunião, eu tenho que apresentar aqui, na formalidade, a candidatura. Só de acho que tinha que fazer um esclarecimento para o pessoal, que nós não vamos estar fazendo nenhuma prestação de conta nesse momento, que é de praxe da Assembleia, considerando que nós não conseguimos fechar e que tem um período de transição. Isso é bom exportar. O Zurri, ele se adiantou aqui, mas é bem isso. Então, assim, a gente tem uma condução da questão da eleição aqui, mas fazer um lembrete que não é uma prestação de contas aqui, é uma Assembleia, mas a Assembleia tem a pauta é o Estatuto e a eleição, justificando a vocês que ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo, né? Então houve alguma coisa foi citada, foi passado e tudo, mas de forma nenhuma isso aqui é uma prestação de contas. Por quê? Não está sendo feito nesta Assembleia nenhuma aprovação pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai fazer a aprovação do final da diretoria e do Congresso numa situação posterior. Por quê? Tem um interstício que não tem como ser amanhã estar todo mundo, né, na nova diretoria assumindo os compromissos que nós assumimos. Tem que ter uma passagem, isso é natural, próprio em governo existe isso. Que, aliás, também foi uma das colocações aqui, aquelas coisas que eu digo para vocês de adaptação, de que a gente fez isso já na nossa diretoria, onde tiveram 45 dias ou 50 dias, e ficou registrado em ata, que a gente ficaria para a posse definitiva da outra diretoria. E aqui a gente, então, também incluiu estatutariamente, porque é uma questão só de você deixar claro, né, os objetivos, então aqui também ficaram esses 60 dias. Mas isso é uma convenção que existe, porque é uma questão, um entendimento lógico, que ninguém amanhã pode estar entendendo o que está se passando agora. Então, existe também um prazo onde vai ver aquela transmissão de todas as situações da ANANT, inclusive com o fechamento do CNPJ ANANT em Curitiba, para que seja aberto lá o outro em São Paulo.
Então, essa transição vai levar um tempo e não tem absolutamente nada aqui hoje de aprovação, tanto é que